Como posso atestar a realidade de Jesus e do Evangelho? Preciso mudar. Bom dia, reverendo. Bom dia. Desde nova, eu sofro com incontinência da bulimia. Tá? Hoje eu tenho 32 anos, sou casada, psicóloga pós-graduada, capaz de descrever como e onde tudo começou na minha vida. Vai lá. Já melhorei. Come e compulsivamente, vai lá, enfia o dedo na garganta e vomita. Volta para comer, botar de novo o dedo na garganta e vomitar. E ela não consegue se controlar. Por isso é que ela chama isso de incontinência. É um descontrole, né? Sim. E já melhorei. Que mapeou tudo isso. Estudou psicologia, não é isso? Isso, ela é psicóloga pós-graduada. Pós-graduada. Capaz de descrever tudo, como e onde tudo começou. Certo. Já melhorei, já piorei, procurei ajuda. Enfim, Caio, eu acho que eu já fiz tudo. Já fiz tudo. O grande mal é saber tudo, entre aspas, e se ver refém ainda desse ciclo infernal. Aí ela faz uma pergunta. Seria possível não viver mais nesse ciclo e se ver absolutamente livre disso em Cristo, Caio? Eu creio que sim. Eu creio que pessoas deixam e superam incontinências desse nível e de níveis até mais graves. Porque a incontinência dela é absolutamente psicológica. Ela começou e ela deve ter o mapeamento bem nítido de como isso começou e dificilmente terá começado fora do ambiente familiar, fora de influências familiares, fora das interpretações dela em relação ao ambiente familiar. Dificilmente terá começado fora do significado da comida no ambiente familiar e da interpretação dela em relação à comida, ou do significado do corpo, do significado da estética, ou do significado do valor estético. Tudo isso dificilmente terá começado sem que, junto com a necessidade dessa preservação estética, não tenha se desenvolvido nela uma compulsão pela comida. E a compulsão pela comida não é necessariamente vinculada nem a apetite, nem ao prazer da ingestão. Às vezes a compulsividade pela comida é decorrente de um processo, de um trauma que produziu uma compulsão. De modo que, se ela sabe quais são esses mapeamentos todos na vida dela, fica infinitamente mais fácil. Tem gente que sofre de incontinências, mas que estão vinculadas à presença e a um reforço de natureza química. Por que um cara começa a se aplicar de heroína? Por causa de incontinências de uma outra natureza. Incontinências psicológicas ou angústias existenciais ou algum tipo de vazio supremo que ele desejou preencher com uma intensidade louca. Qualquer que seja a causa original. Mas depois de um tempo, isso vai virar uma compulsão viciosa e viciada nele. E ainda tem mais o elemento químico agregando a fixação dele na compulsão. E pessoas param, depois de anos e anos e anos, fazendo isso. Você quer ver uma das piores compulsões que existem? É a compulsão sexual. De gente que eu vi a vida inteira e vejo hoje, que desde pequenas se entregaram a um fluxo intenso de sexo e caíram na incontinência. Homens que eu já vi, eu tive amigos que choravam. Eu tinha um amigo em Niterói, mais de uns 3 ou 4, que me visitavam e choravam, em prantos, casados,
Caio, é uma desgraça. Como é que você conseguiu parar? Eu não consigo. Quando eu vejo, eu já fui. Olhou, quando eu vejo, eu tô dentro. Sorriu, quando eu vejo, eu já peguei. E choravam. Estão todos livres. Todos livres. Um deles ficou livre quando experimentou uma profunda conversão. Mesmo. Embora já conhecesse o Evangelho. Mas entendeu o significado da graça para a vida dele. Leu o meu livro Sem Barganhas com Deus e entendeu como aquilo operava. E tomou uma decisão. Se uniu a uma namorada de infância que amava muito a ele, e ele me confessava que ela era a única mulher que ele tinha de fato amado. Estão juntos até hoje. Falo com ele quase todo dia na internet. E nunca mais, agora já faz pelo menos 15 anos que ele está totalmente livre disso. Um outro, foi um trauma. Ele traía desde pequeno. Até que com 45 anos de idade ele levou um no meio do rabo. Sabe esses chifres que não nascem pela testa? Eles saem de dentro do rabo do cara. Meu Deus. O pior chifre do mundo. O melhor amigo da vida inteira, desde menininho. Conseguiu seduzir a mulher dele, contando um monte de mentiras acerca dele para a esposa. E a mulher ficou com tanta raiva que se vingou dando pro amigo. E o amigo saiu e disse: comi ela, viu? Comi ela. Cadê a mulher? Cadê a mulher impoluta da tua vida? Isso. Em alguns lugares isso dava morte. Ele é um homem bom, só chorou até morrer e ressuscitar. Mas ressuscitou um novo homem e viveu um processo de aproximação do Evangelho, de compreensão do Evangelho, e se tornou uma outra pessoa, totalmente linda. E eu podia sair narrando essas compulsividades diversas. Tem a mesma raiz do ponto de vista do enfrentamento. A gente tem que enfrentá-las com a mesma radicalidade. E o enfrentamento, querida, para qualquer coisa desse nível, infelizmente, Freud não ajuda, Jung não ajuda, infelizmente as psicologias clássicas, quando chegam nessa hora, querem conversar com a gente até a velhice, quando a gente não terá mais força para compulsão, então será curado por incapacidade física de realização, mas nunca foi curado psicologicamente. Essas coisas a gente cura como a gente cura qualquer outro vício. A gente se enterra em nós mesmos. É uma decisão de corte. Dá delírios tremes. O problema é que a gente não quer encarar o sofrimento da parada. Da parada. Todos os aspectos. Não quer encarar. É verdade. A gente acha que isso tem que ser vencido sem tanta dor. De preferência na conversa psicológica, psicanalítica, devagar, ou de preferência através de uma intervenção divina, mágica, que faça a gente acordar no dia seguinte com nojo da nossa adição, da nossa incontinência bulímica. Mas não é assim que em geral acontece. Existem até alguns milagres assim, esporádicos. Mas 98% das vezes, pelo menos, as pessoas vencem isso dizendo: não farei. Ouvindo o que Deus disse a Caim. Caim estava com uma incontinência emocional. Ele estava tomado de ira. Você, como psicóloga pós-graduada, sabe o poder
desastroso de uma ira acumulada, uma ira amargurada, invejosa, uma ira contra Deus e contra o significado de Deus entre os homens, que era o irmão de Caim, Abel. Ódio. E o que Deus disse acerca dessa coisa que é mais forte do que a tua incontinência? Qual a terapia? Teve algum rito? Quando você falou é possível em Cristo, eu não consigo fazer distinção na vida entre coisas fora de Cristo e coisas em Cristo. Eu só tenho uma vida em Cristo. Se eu fosse você, eu diria, se você conhece a Jesus, eu estou sofrendo isto em Cristo, porque em Cristo eu ainda não aprofundei a consciência suficiente para me ver livre disto em Cristo. Que consciência é essa? É a que eu já introduzi falando. De Deus com Caim. Na porta da casa de Caim. Caim, o pecado está deitado na tua porta. A ti cumpre dominá-lo. Ele fez pousada na tua porta como um leão buscando alguém para devorar. A ti, preste atenção. A ti cumpre dominá-lo. Quais as psicologias que você conhece, as escolas psicológicas, que dizem ao indivíduo, na lata do indivíduo, nouteticamente, confrontacionalmente, a ti cumpre dominá-lo, sem transferências de nenhuma natureza, a ti. Nem para o teu trauma, o trauma é teu. Sejas tu a senhora do teu trauma. Sejas tu, com a lucidez de hoje, a senhora do teu passado. Tragas tu, com a lucidez que possui, todas as coisas, todos os pensamentos, todas as incontinências, todas as compulsões sujeitas à soberania de Cristo Jesus. Aí você diz, onde é que eu vou para fazer isso? A lugar nenhum. É uma decisão dentro de você. Com todos os delírios tremes, com todas as consequências, com todas as ansiedades, com tudo. E você só vencerá se atravessar. Senão você vai ficar esperando uma mágica psicológica, psicanalítica, psiquiátrica, ou quem sabe espiritual, de uma imposição de mãos que arranque tudo de uma vez. E isto não existe no mundo da real felicidade a ser encontrada em Deus, em Cristo. Em Cristo, quem entendeu, assume. Em Cristo, quem compreendeu, pratica. Em Cristo, quem discerniu, vivencia. Em Cristo, quem teve luz, segue. Com dor, sem dor, tremendo, gemendo, com lágrimas, andando e chorando enquanto semeia, andando e chorando enquanto semeia. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Vai. Querida, se você fizer abstinência de 6 meses, você botou o pé na liberdade. Se fizer abstinência disso 1 ano, você estará livre. Se recair é porque indulgiu. Foi indulgente com você mesmo. Eu vejo pessoas, por exemplo, que fumam há 40 anos. Um dos piores vícios, gera uma das piores incontinências para se parar, é o cigarro. É um inferno. É um diabo. É verdade. Eu sei porque eu não sou leigo em cigarro. Eu fumei anos, eu sei o que o cigarro faz e não teve nada na minha vida que tenha sido mais difícil de parar do que cigarro. Cigarro é difícil demais. Nada. Olha, eu fumava 15, 16, às vezes 20 baseadões, tarugos grossos, grandes de maconha por dia, desde 12 anos de idade. Morava no Amazonas, maconha era uma fartura.
Naquele tempo, então... Tava lá, né? Te davam sacos. Verdinho? Que isso, cara? Saco. Literalmente eu levava saco para casa. Putz. E a polícia era amiga, ninguém tava nem aí. Pois bem, maconha não era legalizada, mas para a polícia era descriminalizada em Manaus na década de 70. Parei na hora que me converti, nem pensei mais em maconha. Foi rapidinho assim? Rapidinho. Agora, cigarro, eu me convertia, pregava, jejuava, expulsava demônio, não sei o quê. E já estava com 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses de convertido e fumando lá 2, 3 Hollywoods por dia. Aquele grosso, vermelho, forte, não conseguia parar. Até que chegou um dia que eu falei, bom, hoje é o dia, eu não quero mais, não tinha nada a ver com religião, nem com Deus, nem com nada, tinha a ver com o meu pulmão. Um desejo seu, uma vontade, uma saúde. Saúde, hoje é o dia, eu vou parar. E aí eu joguei fora, tava novinho, joguei numa poça d'água na frente da minha casa, no Amazonas. Ai, bicho, e joguei na lama, fiquei olhando ali. Rapaz, que arrependimento. Eu sei o que é isso. Que arrependimento. E eu vou te dizer uma coisa, 6 meses depois eu ainda... Alguém acendia um cigarro perto de mim, eu saía igual esses bichinhos de desenho animado, que quando vê uma fumacinha sai flutuando no ar. Sim. Louco. Sim. Louco. Tudo mais era fácil. Cigarro. Cigarro é muito difícil. Anos depois, meu amigo, 15 anos depois, toda vez que eu tinha um sonho relaxantíssimo, que eu estava relaxadíssimo do meu sonho, eu estava sentado na beira do rio, ou de um deck, em algum lugar, fumando um cigarrinho gostoso. Porque eu parei de fumar, mas sem desgostar. Eu nunca tive nojo. Eu sempre achei saboroso. Então era pior ainda, porque quando o cara entra nessas de repúdio orgânico, psíquico, eu nunca tive nenhum dos dois. Foi tudo só mente e coração. Decisão. Como na minha vida, tudo que eu parei, eu não tive ajuda instantânea para nada. Eu tive que decidir e ir. Tudo. Eu nunca realizei nada na mamata dentro de mim. Tudo, todas as aflições, tudo foi levantando e andando. Porque se eu tivesse ficado esperando alguma coisa cair do céu em cima de mim, eu teria morrido de depressão aos 18 anos, literalmente. Eu não estou inventando uma data, não. Lá atrás eu já não teria suportado. É porque eu sempre achei que a responsabilidade de viver era minha. Não é de Deus a responsabilidade de me manter vivo. Sim. Deus me criou e me deu vida, e tudo quanto é necessário à vida está em mim. Agora, a responsabilidade de ser, de viver e de escolher como viver é minha. E é intransferível, meu amigo. Essa é a implicação adulta de ser um homem de livre arbítrio na presença de Deus, do diabo e da vida. Então, amiga, você está achando uma hipersimplificação? É a única saída. Vai doer, vai estremecer, vai ser um ano de estribucho, mas você ficará livre. E nunca antes de você decidir, começar e não transigir e não voltar. A vitória está na perseverança. Quem persevera até o fim, fica livre sim. Não por magia de Jesus, mas pela certeza de que Ele me deu o poder, que não me veio nenhuma incontinência maior do que eu, diz Paulo, em 1 Coríntios 10, nenhuma tentação, nenhuma incontinência maior do que eu. Pelo contrário, juntamente com as incontinências, Deus me provê livramento para que eu possa suportar. De modo que se eu decidir suportar, eu suportarei. Se eu decidir não suportar, eu negociarei e transigirei lentamente até que tudo se torne como tudo foi. E eu diga mais uma vez, de modo frustrado, que não consegui. Conforme o auto-engano que se instalou sutilmente
no seu coraçãozinho, minha querida amiga, minha querida irmã. Eu estou lhe dizendo o que eu creio, como é que a gente vence, como é que a gente faz. E o fato de você ser psicóloga e doutorada em psicologia não altera em absolutamente nada a basicalidade das pulsões, das incontinências, dos vícios com os quais você tem que lutar. E você tem que vencer o seu vício do mesmo modo que um pinguço vence o dele de cachaça. Do mesmo modo que o meu filho Lucas, que estava viciado em cocaína, em êxtase, teve que vencer no tranco, na internação, na tremedeira, no desespero. Primeira semana é o diabo, a segunda é o inferno, a terceira são capirotinhos, a quarta já são demônios menores. Vai aliviando, até que chega a hora que você olha e diz, meu Deus, passou. Mas não antes de atravessar, com perseverança, o vale da sombra da morte, com todas as tremedeiras que isso implica, mas com a perseverança que vence, em nome de Jesus. VNV TV, o canal é você.